Olá, turma do segundo ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Online. Hoje, avançando no assunto de trigonometria no ciclo trigonométrico, a gente vai estudar arco duplo e arco metade. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá, de auxílio nas aulas, para que vocês possam assistir outras vertentes de outros professores, mas no mesmo assunto, um vídeo muito legal. Eu indico vocês assistirem, inclusive tem alguns exercícios resolvidos. Então vamos lá, o que é um arco duplo, turma? Para que serve um arco duplo? Então, o arco duplo nada mais é o seguinte: se você conhece a medida, tá, de seno, cosseno e tangente de um arco de medida alfa, facilmente com essas medidas você consegue encontrar a medida do seno, cosseno e tangente do ângulo, né, do arco de 2 vezes o valor de alfa. Então, por exemplo, eu tenho esse arco aqui que mede alfa, esse aqui que mede alfa. Isso aqui tudo é o arco de 2 alfa. Então, quem seria, por exemplo, então, o seno de 2 alfa? Para a gente achar o seno de 2 alfa, é necessário que a gente use as fórmulas que a gente aprendeu na última aula, que foi a adição e subtração de arcos, né? A relação. Então, qual é a soma do seno, né? Qual é a fórmula que a gente usa para calcular o seno de alfa mais beta? Isso aqui é seno de alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Senta cossa, senta cossa. Tá? Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero calcular o seno de 2 alfa. Quero achar uma fórmula para isso. Vocês comparam comigo que isso aqui é a mesma coisa de eu escrever o seno de alfa mais alfa, que alfa mais alfa vai dar 2 alfa. Então eu vou usar essa fórmula aqui e vou substituir, ó, utilizando beta igual a alfa. Então vai ficar igual o quê? Vai ficar, eu quero calcular então o seno de alfa mais alfa. Então vai ficar seno alfa, ok? Cosseno alfa mais seno alfa, cosseno alfa. Então o seno de 2 alfa vai ser 2 vezes o seno alfa cosseno alfa. E a gente encontrou a nossa primeira fórmula. Então, se a gente conhece a medida do seno, tá, do ângulo alfa, para eu achar a medida do seno de 2 vezes o valor de alfa, é só fazer 2 vezes seno alfa cosseno alfa. Não é interessante? Vamos falar então do cosseno. Então agora eu quero calcular o cosseno de 2 vezes o valor de alfa. A gente vai usar o mesmo raciocínio. Então, o cosseno de alfa mais beta é igual ao quê? Vai ser cossa cossa, senta senta, né? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Cosseno de 2 alfa, turma, é a mesma coisa de eu calcular o cosseno de alfa mais alfa. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para cosseno de alfa mais alfa. Então, nós vamos ficar com cosseno alfa menos seno alfa, seno alfa. Portanto, o cosseno de 2 vezes o valor de alfa vai ser cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Então, se eu conheço o seno e o cosseno de alfa, basta eu levar cada um dos termos ao quadrado, tirar a diferença deles e eu encontro o cosseno de alfa. E a tangente? Vamos ver a tangente. Então, eu quero calcular a tangente de 2 vezes o valor de alfa. Lembrando que a tangente de alfa mais beta vai ser igual ao que, professor? Vai ser igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Levando em consideração que tangente de 2 alfa é a mesma coisa que a tangente de alfa mais alfa, a gente vai ter o que então? Vou substituir aqui. Então a gente vai ter a tangente de alfa mais alfa. Então vai ficar igual a tangente de alfa mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa. Portanto, turma, a tangente de 2 vezes o valor de alfa vai ser igual a 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. E essa é a fórmula para a tangente de 2 alfa. Beleza? A aplicação disso, inclusive, tem aqui nos exercícios
né, nos links de vídeo que eu deixei nos comentários, não esqueçam de ver. Trouxe aqui então agora específico o cosseno de 2α, que dá pra gente discutir algumas coisas com ele também. Na última aula eu falei sobre a relação fundamental da trigonometria, que é o que? O cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado de um ângulo, tá? Ao quadrado, é igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental. Dessa relação fundamental eu posso isolar o seno e o cosseno, tá? Vou isolar o cosseno primeiro, que o cosseno ao quadrado de α é igual a 1 menos o seno ao quadrado de α, e que o seno ao quadrado de α é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de α. Então, eu posso escrever essa relação de cosseno só em função do seno ou em função do cosseno. Como é que eu vou fazer isso? Preste atenção. Então, isso aqui vem na relação fundamental. A relação fundamental é essa. Primeiro eu isolei o cosseno, dá isso. E se eu isolo o seno, vai dar isso. Aí eu volto para a fórmula de cosseno de 2α. Então eu posso substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado de α. Então se eu substituir, ó, eu vou encontrar uma outra fórmula para o cosseno de 2α. Então, o cosseno de 2 vezes o valor de α vai ser igual. No lugar de cosseno ao quadrado de α, eu vou colocar, ó, 1 menos o seno ao quadrado de α. Então, ó, no lugar de cosseno, que é a mesma coisa que está aqui, eu substituí isso aqui. Menos o seno que está ali, ó, que é o seno ao quadrado de α. Então, tirando do parênteses, a gente vai ter o quê? Que o cosseno de 2α vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de α menos o seno ao quadrado de α. É como se esse seno ao quadrado de α fosse x, então menos x, tá? Então o cosseno de 2α em função do seno vai ficar 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de α. Então uma outra fórmula para o cosseno é utilizar essa relação aqui. Da mesma forma, vou fazer até de outra cor aqui. Vou escolher aqui um verde. Eu posso escrever o cosseno de 2α em função do cosseno, tá? Então, o cosseno, vou fazer de verde, de 2α é igual a... Então, vou pegar essa fórmula e no lugar do seno agora, eu vou substituir por 1 menos o cosseno de α. Então, vai ficar igual, né, o cosseno ao quadrado de α menos, abro parênteses, vou substituir agora aqui, ó, 1 menos o cosseno ao quadrado de α. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que o cosseno de 2α é igual a, então, cosseno ao quadrado de α, menos com mais dá menos 1, menos com menos dá mais. Então, cosseno ao quadrado de α. Portanto, o cosseno de 2α, ele vai ser igual a, ó, cosseno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α vai dar 2 vezes o cosseno ao quadrado de α, e aí eu tenho menos 1 aqui. Tá? Então, para calcular o cosseno de 2α, pode ser por essa fórmula, por essa daqui, ou por essa daqui, em função do seno, e aqui está em função do cosseno. Belezinha? A gente já falou, né, da fórmula de arcos duplos, e agora a gente vai falar das fórmulas de arco metade. Então, quais são as fórmulas? São essas aqui, eu já trouxe. O cosseno da metade do arco vai ser mais ou menos, a depender do quadrante onde ele esteja, raiz de 1 mais cosseno de α dividido por 2. A do seno da metade de α vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de α dividido por 2. E a tangente da metade do arco vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de α sobre 1 mais cosseno de α. É bem tranquilo gravar essas formulinhas, turma. Observe, para cosseno o sinal é positivo. Para o seno, o sinal é negativo. Então, se você aprendeu uma, automaticamente você já aprendeu a outra. E tangente, lembra da relação, tangente é seno sobre cosseno. Então, se você bota seno sobre cosseno, você encontra justamente essa fórmula. Eu vou mostrar rapidinho como é que a gente encontra a fórmula, né, do cosseno da metade do arco. E aí, para seno e tangente, fica aí o exercício para vocês tentarem, né, escrever como é que chegou nessa fórmula. Para encontrar essa fórmula, eu vou usar a fórmula que eu acabei de falar de cosseno de 2α. Mas eu vou usar em relação ao cosseno, tá? Como é a fórmula? É 2 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, não é isso? Menos 1. Então, no lugar de alfa, aqui, eu vou substituir, então, ó, eu vou chamar alfa pela metade dele. Então, eu vou substituir alfa pela metade dele.
Então, no lugar de alfa, eu vou colocar a metade dele. Então, aqui eu vou ficar com o cosseno de 2 vezes a metade de alfa igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de metade de alfa menos 1. Observe, aqui dentro eu tenho 2, 2 em cima, 2 embaixo, eu vou simplificar. Então, aqui eu vou ficar com o cosseno de alfa igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 menos 1. Observe, o que eu quero calcular? O cosseno de alfa sobre 2. Ele já apareceu aqui, eu vou isolar ele. Então, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado. Só que eu só vou inverter a ordem. Eu vou botar isso no primeiro membro e isso no segundo membro. Tá bom? E vou passar o menos 1 para cá. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 igual. Aí, como eu passei esse menos 1 para cá, vai ficar igual ao cosseno de alfa mais 1. Agora, observe, turma. Eu tenho um 2 que está multiplicando aqui, ó. Vou passar dividindo. Então, vai ficar o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 é igual ao cosseno de alfa mais 1 dividido por 2. Como eu estou sem espaço, eu vou explicar o que vai acontecer aqui, ó. Aqui não está o quadrado, não está um expoente. Então, para eu eliminar esse expoente daqui, eu só passo a raiz. Então, eu vou passar a raiz para o outro lado. Então, passei a raiz. Quando eu tiro a raiz de um número, a resposta é considerar positiva e negativa. Portanto, o cosseno da metade do arco é justamente o que eu escrevi aqui. Para achar o do seno, você vai utilizar a fórmula em relação ao seno, que eu já expliquei qual é a fórmula. E tangente, você vai pegar essa fórmula sobre essa, fazer manipulação matemática e encontrar essa respostinha aqui. Tá bom? Turma, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ou lá no canal, ou lá na plataforma, ou nas nossas aulas online, tá bom? Beijão e a gente se vê.